Humanizei Cast, o podcast sobre empregabilidade em ciências sociais e humanidades. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Humanizei Cast. Hoje, nesse episódio, eu estou bastante animado para trazer para todo mundo uma perspectiva única e enriquecedora sobre o tema que vai ser abordado hoje. Para isso, contamos com a expertise de uma convidada especial, uma assistente social altamente qualificada, cujo conhecimento e experiências são impressionantes. Nossa convidada é formada em assistência social pela Universidade Federal Fluminense e também possui uma experiência acadêmica na Universidade de Lisboa. Sua busca incansável por reconhecimento e especialização a levou a se tornar uma especialista em direitos humanos, responsabilidade social corporativa e cidadania global pela Pontifícia Universidade Católica. Além disso, ela possui um MBA em Economia e Sustentabilidade na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com uma experiência de 10 anos em projetos de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa para a indústria de energia, nossa convidada demonstra sua habilidade em criar soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios enfrentados por esse setor. Além disso, ela acumula mais de 3 anos de experiência em projetos relacionados à diversidade, inclusão, promoção à saúde e qualidade de vida no trabalho para a indústria de óleo e gás. Ao longo desse episódio, mergulharemos em discussões estimulantes sobre como a interseção entre as humanidades e a empregabilidade podem moldar e transformar o ambiente de trabalho atual. Nossa convidada compartilhará conosco suas perspectivas únicas, baseadas em sua vasta experiência e conhecimento adquirido ao longo de sua trajetória profissional. Com muita alegria, eu anuncio Lohana Sorrentino. Como sempre, eu falo dúvidas, sugestões, elogios, críticas. Mandem e-mail para humanizei.cast@gmail.com. Siga-nos também no Instagram e podem me encontrar no LinkedIn como Caio Pinheiro Della Justina. Valeu, gente. Vamos começar o episódio. Obrigadão. Lohana Sorrentino, bem-vinda a mais um episódio do Humanizei Cast. Eu já vou iniciar perguntando quem é você, por favor, se apresente. Oi, Caio, obrigada pelo convite. Bom, eu sou Lohana Sorrentino, eu sou uma mulher negra com a pele clara, vinda diretamente da periferia de São Gonçalo, que é uma periferia, né, aqui do Rio de Janeiro. Eu sou hoje assistente social, eu trabalho com qualidade de vida e bem-estar no trabalho, e, enfim. Faço muitas coisas, sou muitas coisas, e a gente vai descobrindo aí no decorrer da nossa conversa. Você é assistente social, né, como você falou. E como foi sua aproximação com a assistência social? Tipo, me conta, final do ensino médio ali, você descobriu que tinha esse curso, vendo o que estava disponível no Enem, né, sei lá, por exemplo, ou você já sabia o que era assistência social, queria isso desde criança, como que foi? Pois é, não queria. Na verdade, acho que como a maioria das crianças e adolescentes da periferia, eu não tinha muito essa perspectiva do que eu vou ser, né? Eu acho que eu tinha um grande leque de, eu vou fazer muitas coisas, eu vou, né, querer aprender muitas coisas, mas eu não tinha essa certeza. E aí, no ensino médio, eu já comecei a ter contato com algumas questões que me aproximaram do serviço social. Eu fiz o ensino médio pedagógico, né? Eu estudei num curso normal, então, diferente da maioria, eu não fiz o ensino médio com, né, todas aquelas disciplinas, aquela metodologia habitual que é, né, para a gente entrar na faculdade. Eu fiz formação de professores, então eu já comecei ali, né, no ensino médio, a ensaiar mais ou menos o que eu ia querer para a vida. Então, eu comecei a entender que eu gostava muito de trabalhar com as pessoas, sobretudo, né, entre crianças e adolescentes. Eu percebi que eu gostava muito da coisa da comunicação, que a educação traz isso, né, para a gente, principalmente quando a gente está falando de questões pedagógicas. E ali eu fui percebendo. Quando eu estava chegando já mais próxima de fazer, né, os vestibulares, eu peguei, na verdade, o último ano dos vestibulares independentes das universidades. Logo depois já veio o Enem. E aí, quando eu me vi pensando nesse processo, aí de fato comecei essa busca, né? Bom, o que eu vou fazer? Quando eu olhei para a grade de pedagogia, que era o que eu achava que ia
que eu queria, falei: "Nossa, mas aí é muito parecido com o que eu já vi aqui, né. Não sei se eu vou querer", porque eu tenho esse anseio da coisa da novidade desde criança. Falei: "Não, acho que isso vai ficar meio entediante aqui para mim". E aí eu falei: "Não, vou pensar outras coisas". E nesse pensar em outras coisas, muito por conta da educação e por conta também, né, obviamente, da minha realidade, eu vivi em muitos projetos sociais, estive em muitas iniciativas, tanto públicas quanto privadas, e eu comecei a me aproximar, né, do serviço social, de assistentes sociais, e comecei a achar que aquilo ali, tinha alguma conexão com os aspectos pedagógicos que eu adorava, e outro me trazia um universo ali de trabalhar com pessoas que me interessava. E aí foi que eu decidi: "Não, acho que a pedagogia eu já vi bastante, agora eu quero conhecer o serviço social". E foi uma escolha, assim, eu decidi: "Não, eu quero fazer serviço social", e eu coloquei serviço social para todas as universidades. Acabei, né, passando para a UERJ, pra UERJ, pra UF, decidi ficar na UF porque era mais perto mesmo de casa, mas essa foi a minha o meu início ali dessa conexão com o serviço social. Entendi. Eu fiquei muito curioso, porque eu nunca tinha ouvido falar em ensino médio pedagógico. O que que é isso? Você pode explicar um pouquinho? Então, a gente na verdade é uma era uma opção lá atrás, né, era uma opção de ensino médio. Quando começaram a criar os cursos técnicos no ensino médio, como criou-se, né, a FAETEC, os institutos de ciências, enfim. Criou-se também, na verdade, a formação de professores, o ensino médio, que chamava de curso normal lá, né, nos áureos tempos. Ele começou quando as mulheres só tinham essa, digamos que esse destino, né? As mulheres que queriam seguir alguma vida acadêmica barra profissional acabavam tendo esse destino por conta dessa orientação de a mulher é que consegue ensinar, é que tem paciência, enfim. E aí isso se perdurou por muito tempo como uma opção de ensino para mulheres. É óbvio que na minha época, né, eu fiz o ensino médio pedagógico em 2004, de 2004 a 2008. Já não era mais assim tão difundido. Na minha cidade, por exemplo, só tinham duas escolas que tinham, as duas escolas municipais. O outro local que tinha era a cidade de Niterói, que é a cidade vizinha, que também só tem uma escola que tem ensino pedagógico. Mas é isso. E como é que funciona, né? Todo o ensino, praticamente todo o ensino médio, ele é voltado para a formação de professores da primeira série do ensino fundamental, que é ali aquele ciclo entre o jardim e a quinta série, né? Digamos assim. Que na verdade agora é sexto ano, né? Agora não, há muito tempo. Então a gente sai do ensino médio de formação de professores capacitado para sair, capacitados para dar aula do jardim até a quarta série. Hoje isso já mudou, né? A legislação já mudou, já foi estabelecido que todo mundo, para exercer essa função, precisa ter o ensino superior, e isso mudou um pouquinho, mas quando eu fiz era uma opção bastante interessante, principalmente para quem se interessava pelas disciplinas de humanas. Então, eu tinha disciplina de questão social, eu tinha disciplina de aspectos pedagógicos, eu tinha disciplina de aspectos da sociedade, de antropologia, filosofia. Então, trazia um pouco mais desse aspecto das ciências humanas. Né? E como eu nunca gostei de química, física, biologia, né? Nada dessas coisas nunca me interessou. Quando eu vi, né, essa possibilidade, eu falei: "Não, então acho que isso aqui vai funcionar bem para mim". E aí é assim, e na época, né, isso é bastante interessante, o ensino médio ele costumava ser 3 anos, e todos esses 3 anos, né, voltados ali, pra educação de forma geral, mas também para entrada na universidade. O ensino médio pedagógico, ele tem o primeiro e o segundo ano com as disciplinas normais, né, mais o ensino pedagógico, mas o que era muito interessante era que os 2 últimos anos ele era completamente aplicado. Então eu não tinha física, eu não tinha química, eu tinha ciências aplicadas, ciências da natureza aplicadas, entendeu? O que era muito bacana, mas o que também acabou me prejudicando um pouquinho quando a gente fala de prestar vestibular, né, porque aí a gente tem todas as disciplinas
exigindo coisas da gente. E nessa tua formação acadêmica, você entrou em serviço social direto e mudou de curso alguma vez ou entrou em serviço social, foi amor à primeira vista, formou e essa é a sua carreira? Pois é, a minha história com o serviço social, eu digo que é diferente, não sei se da maioria, mas de muitas pessoas. Eu entrei querendo fazer, mas ainda um pouco sem saber exatamente, né, o que eu estava fazendo ali. Mas à medida em que eu estudei, à medida em que eu me aproximei, de todas as questões que o serviço social traz, tanto, obviamente, para a vida profissional e acadêmica, quanto, né, para a nossa vida em sociedade, eu me apaixonei. E hoje eu tenho certeza, falo com muita clareza da mente, do corpo, do espírito, era exatamente o que eu deveria ter feito e é exatamente o que eu quero fazer, assim, a minha vida toda. Não sei se na função que eu exerço, mas eu tenho certeza que eu quero ser assistente social para sempre, sabe? Hoje eu trabalho com promoção à saúde e qualidade de vida no trabalho. Foi uma área, né, que eu trabalhei no início da minha vida profissional, porque eu comecei a minha vida profissional fazendo estágio na Enel, que é a distribuidora de energia aqui do Rio, de São Paulo também, de algumas capitais. E eu comecei exatamente na área de qualidade de vida. Fiquei lá por 2 anos. Depois eu fiz uma mobilidade internacional também, vi um pouco de qualidade de vida em outros espaços, e eu gostava muito dessa área, mas não parei ali, né? E aí, depois de muito tempo, muitas coisas aconteceram, eu fiz muitas coisas. Na pandemia, eu trabalhava diretamente com sustentabilidade, com projetos de sustentabilidade. E na pandemia, essa coisa de tudo ficar remoto, tudo, né, ficar mais de casa, mais sem o contato com as pessoas, eu comecei a ver o que estava acontecendo no mercado em que eu pudesse não enveredar para essa coisa do home office, para essa coisa de tudo, né, remoto, digital e etc. E aí a promoção à saúde estava super lá no alto e eu comecei a buscar, né, alguns espaços nesse aspecto. Acabou que eu nem busquei tanto, porque já tinha, né, ali algumas pessoas que eu conhecia que fizeram algumas pontes, mas o que foi muito interessante é eu ter olhado no primeiro momento em que eu vi essa coisa da promoção à saúde e qualidade de vida, né, depois de adulta, depois de profissional, eu imediatamente me conectei com aquilo que eu adorava há quase 10 anos atrás. Então, hoje eu trabalho como assistente social, coordenadora de promoção à saúde e qualidade de vida da Baker Hughes, que é uma empresa de óleo e gás, e a gente atua diretamente no cuidado com o funcionário, tanto nos seus aspectos, né, de saúde como um todo, física, emocional, mental, enfim, mas também no aspecto de como que a gente consegue, né, proporcionar experiências de qualidade de vida para esse trabalhador, considerando todas as nuances que a gente sabe que os espaços de trabalho trazem. Então, hoje eu Uhum. trabalho um pouco nessa frente. Eu estava vendo ali seu perfil do LinkedIn Uhum. e eu vi que você, além dessa questão sobre saúde e segurança, você também trata com, ou tratou com direitos humanos e com sustentabilidade. Eu queria te perguntar se essa é uma particularidade da sua carreira, trabalhar com temas assim que estão conectados, mas são Uhum. diversos, ou se todo assistente social, todo profissional de humanas pode trabalhar com esses três temas. Não, eu acho que todo profissional de humanas, até de exatas, se correr um pouquinho atrás, pode trabalhar com todos esses temas. E aí acabei, né, não comentando na apresentação, na minha apresentação inicial, mas eu sou formada em serviço social, especialista em direitos humanos, responsabilidade social corporativa, diversidade e cidadania global pela PUC, e também fiz o MBA em economia e sustentabilidade. E aí, essa junção de temas faz com que hoje eu tenha esse leque muito aberto, né? Esse leque muito aberto profissional, porque eu trabalhei muito tempo com sustentabilidade, muitos anos com sustentabilidade, e no primeiro momento em que eu vi, né, acho que essa modalidade de trabalho agora não vai me brilhar tanto os olhos, então eu vou ver outras coisas.
eu me conectei com essas outras formações que eu também tinha. Então, acho que esse é o diferencial quando a gente, né, busca formações diversas, mas que de alguma forma se conectam, que a gente consegue fazer essa ponte para o que a gente está, né, para o que a gente está executando e para aquilo que pode ser uma possibilidade. Então, hoje eu me considero especialista em programas de qualidade de vida e promoção à saúde pela minha dinâmica de trabalho, pela minha experiência. Mas o que faz com que, né, eu me sinta especialista dessa forma foi exatamente a conexão que eu fiz com essas outras formações, com aquilo que eu exerço hoje. E o que é bacana também, né, é que hoje o que eu faço eu consigo conectar todas essas coisas. Então, eu consigo conectar todos os aspectos de direitos humanos à minha atividade quando eu penso em qualidade de vida e bem-estar no trabalho. Eu consigo também, dentro desse braço gigantesco de saúde, trabalhar questões de diversidade, trabalhar questões culturais, trabalhar questões, né, que a sociedade, de forma global, enfrenta. Então, tem acho que essa miscelânea de coisas possibilita que eu também tenha não só uma formação diversificada, mas uma atuação diversificada. Né? Hoje, na minha área, eu trabalho diretamente na área de saúde, segurança e meio ambiente, mas eu estou completamente conectada com RH, eu estou conectada com a área de treinamentos, eu estou conectada com a área de qualidade. Então, por quê? Justamente por essa diversificação, né? Tanto do meu pensamento quanto da minha prática, obviamente. E como que foi esse momento, assim, da virada de estar trabalhando com sustentabilidade, veio a pandemia, tudo começou a ficar meio híbrido e querer mudar um pouco. O que que foi necessário, então, para você fazer essa ponte e conseguir esse trabalho atual, esse cargo atual? Olha, Caio, foi doido, hein? E é legal de lembrar, porque a gente se conecta exatamente com aquilo que estava acontecendo lá em 2020, né? Eu trabalhava com projetos de sustentabilidade, eu era gerente da empresa que desenvolvia todos os projetos sociais praticamente todos os projetos sociais da Enel lá no Ceará. E aí eu estava no Ceará, exatamente. Eu trabalhava com trabalhava com sustentabilidade, estratégia de sustentabilidade, né, aqui no Rio. E aí me convidaram e eu, né, entendi também que era uma oportunidade bastante interessante para trabalhar nessa empresa que desenvolvia todos os projetos de sustentabilidade, quase todos os projetos de sustentabilidade da Enel lá no Ceará. E eu peguei minha mochilinha e fui. Foi um ato de coragem, mas também uma coisa muito incrível e divertida. E aí eu fiquei lá, né, por algum tempo, eu adorava, eu desenvolvia coisas junto com pessoas muito incríveis e, assim, pessoas que trabalhavam muito felizes. Acho que isso também faz muita diferença, né, quando a gente gosta ou não do trabalho, pensa ou não em mudar do trabalho. Mas quando eu vi todo o cenário de pandemia acontecendo, essa foi exatamente a hora em que eu pensei na minha trajetória profissional, mas fazendo a conexão dela com a minha vida pessoal. Né? Ali, na mudança das coisas, eu comecei a sentir um incômodo de, poxa, será que essa coisa do trabalho remoto me interessa? Será que eu vou sentir esse fulgor que eu sinto na vida, nas coisas, nas pessoas, dentro da minha casa? Será que eu vou administrar isso bem? Enfim, eu comecei a questionar todas essas coisas, mas estava trabalhando arduamente, principalmente naquele momento em que a gente não sabia nem se teria emprego, né? E aí a gente estava trabalhando num projeto gigantesco para garantir o emprego de todo mundo que já estava na equipe. E aí eu tinha uma equipe de 50 pessoas, só do Ceará. E aí, quando esse projeto foi acalmando, né, a gente, não, conseguimos garantir aqui que todo mundo continuasse tendo trabalho, a gente conseguiu garantir o mínimo naquele momento que era muito difícil para todo mundo, já tinha ali mais ou menos uns 2, 3 meses de pandemia. Eu pensei, tá, e agora? O que que eu vou fazer, né? E aí acabou que nesse momento em que eu estava com todos esses questionamentos, e também tinha conexão com a minha vida pessoal, né? Assim, a minha família tá longe, né? Tinha toda uma preocupação de, meu Deus, as pessoas mais velhas talvez não resistam a esse vírus, elas estão muito mais em risco. Então, eu fiz
toda essa conta e acabou que nesse momento em que eu estava nessa perspectiva de questionamento, surgiu essa oportunidade, né, de ser assistente social, de participar do processo seletivo para essa empresa que fica aqui em Niterói, que é do lado da cidade de onde eu venho, né? E aí eu comecei esse processo assim, no início muito despretensiosamente, tipo, tá, vocês estão me convidando para participar, vou ver o que que é. Mas ainda um pouco receosa do tipo, já tem algum tempo que eu não trabalho especificamente com isso. Porém, a minha experiência de gerente, né, lá no Ceará, lidando com tantas pessoas, eu não deixei esses aspectos de qualidade de vida e bem-estar no trabalho completamente abandonados. Então, ainda tinha ali alguma coisa acontecendo. Eu pensei, bom, vamos ver. Mas tinha o fulgor do trabalho com as pessoas, do trabalho diretamente com o enfrentamento do Covid-19. Então, isso acabou brilhando um pouco os meus olhos. E eu falei, então vamos mudar. E eu dei, acho que, sorte também por ter chegado nesse momento em que todo mundo precisava de todo mundo me ajudou, uma equipe maravilhosa, que é a equipe que eu estou, né, inserida até hoje, me deu o caminho, né? Por aqui, é por ali. Uma gestão boa, né? Uma liderança boa também te ajuda, principalmente com esse aspecto do conhecimento. Então, eu tenho uma gerente médica. Você imagina uma assistente social chegando com uma gerente médica, passando 1 milhão. Eu sabia o movimento que a molécula do Covid fazia, porque eu estava cercada dessas pessoas diferentes. Então, acho que essa transição foi muito automática na minha cabeça, mas também foi fruto desse processo de percepção. Aqui é muito legal, mas será que está conectado com tudo que eu penso na minha vida? E naquele momento em que surgiu outra oportunidade, eu percebi que essa outra oportunidade podia se conectar um pouco melhor com aquele momento. Então, foi essa a transição. E voltando agora para os dias atuais, eu queria entender um pouco como que é o dia típico do seu trabalho. Por exemplo, o que que você faz, quais são as metas, o que que você promove, assim, qual é o objetivo do seu trabalho. E também a prática. Você todo dia se desloca, você trabalha em campo, como que é? É muito bom falar do meu dia de trabalho, porque eu tenho um bordão que eu falo o tempo inteiro. De tédio, gente, eu não morro. Eu e as pessoas que trabalham comigo não morrem. Uma certeza que a gente tem quando a gente trabalha com pessoas, né? E acho que os cursos de humanas têm essa peculiaridade, mas uma certeza que eu tenho quando a gente trabalha de verdade com as pessoas é ter sempre um desafio. Todos os dias tem um desafio. E aí, né, pensando em atividades gerais, hoje a gente tem duas grandes frentes, a empresa, né, tem duas grandes frentes de trabalho na saúde, que é a saúde ocupacional, que são todas aquelas coisas, né, aqueles aspectos que ficam mais relacionados ao trabalho, né, às atividades de trabalho das pessoas, e esse braço que é o que eu cuido de promoção à saúde e qualidade de vida. Eu costumo dizer que eu trabalho com a parte que é mais legal. Por quê? Eu faço a gestão do plano de saúde. A gente tem um plano de saúde que está muito próximo das pessoas. Então, eu faço a gestão do plano de saúde, um benefício que todo mundo quer, precisa e gosta de ter. Eu faço a gestão de vários benefícios, benefícios de atividade física, benefícios de saúde mental. Então, a gente faz, né, hoje eu trabalho diretamente com a administração de alguns dos benefícios da empresa, sobretudo do plano de saúde, atividade física e alguns outros assim voltados para a saúde. A gente tem alguns programas internos que o tempo inteiro a gente está se conectando com as pessoas, então eu tenho encontros com pais e responsáveis de crianças autistas, eu tenho encontros com funcionários que têm doenças crônicas, eu tenho encontros com toda a empresa para falar sobre saúde. Enfim, é uma rotina que está o tempo inteiro trabalhando diretamente para o funcionário. É diferente de uma pessoa que trabalha, sei lá, na área financeira, né? Ela está trabalhando para alguma coisa ali que a empresa precisa manter. Está trabalhando ali para a subsistência, né, da empresa de forma geral. E eu e a minha equipe, né, e o meu grupo de trabalho, a gente trabalha exclusivamente para as pessoas. Então, tem dia que eu vou lidar com uma questão social, coletiva, né, de algum aspecto coletivo ali,
do funcionário e tem dia que eu vou lidar com aspectos individuais. Tem dia que eu estou muito bem na minha casa e recebo uma ligação de que algum funcionário está entrando muito grave, por exemplo, numa UTI. E aí a gente começa a entender de que forma que a gente consegue auxiliar nesse suporte. Uma outra vertente, né, que eu acho que é bacana também, por eu ter essas outras formações e por eu ter esses outros aspectos desenvolvidos profissionalmente, hoje eu faço parte da liderança do Conselho de Diversidade da empresa. E através desse conselho, a gente está pensando toda a conscientização relativa à diversidade, mas a gente também está pensando o que, que hoje não está legal que a gente precisa melhorar, né? O que, que hoje a gente precisa reconhecer enquanto pessoas, o que, que a gente precisa reconhecer que não está funcionando para todas as pessoas, como que a gente consegue mudar isso. Então, também tem uma frente de trabalho forte relacionada, né, à diversidade, equidade e inclusão, que está super na moda, às vezes eu até evito de falar sobre porque parece que a gente está surfando na moda. Mas é uma coisa que surgiu a partir da necessidade das próprias pessoas que sofriam com, né, com os aspectos das suas diversidades, né, múltiplas. E não surge a partir do negócio. O negócio entendeu que isso é importante, mas essa demanda surge das pessoas. Então, acho que, de forma geral, o meu dia de trabalho está muito conectado com aquilo que vai é, trazer benefícios para as pessoas, trazer bem-estar para as pessoas. E quando eu falo, né, de qualidade de vida no trabalho, todo mundo sabe, né? Todo mundo vive isso. Trabalhar é difícil em qualquer circunstância. Mas de que forma que eu consigo, né, garantir dignidade, garantir cuidado nesse espaço de trabalho? De que forma que eu consigo utilizar os recursos que uma empresa tem, né, com tamanho, seja ela com o tamanho que ela tem, mas de que forma que esses recursos podem beneficiar cada vez mais essas pessoas, né? E trazer resultado para a empresa, obviamente, porque uma pessoa que está ali sendo bem tratada no seu espaço de trabalho, em que ela fica 8, 12 horas por dia, com certeza ela vai estar muito melhor do que se ela estivesse num espaço em que nem olhasse para ela como um ser humano. Então é mais ou menos isso. Eu vejo que é um trabalho, assim, que tem muitas dificuldades, né, talvez até vários conflitos de interesse, mas eu não vou dar muitas palavras para isso, para não influenciar a resposta, porque eu queria ouvir de você quais são os desafios, as dificuldades, os empecilhos que você tem para alcançar as metas, para estar lidando com a equipe, para estar lidando com as pessoas, enfim, desafios, dificuldades, e aí? Olha, tem bastante, né? Tem bastante, mas assim, eu acho que um grande desafio, não só para mim que trabalho com saúde, mas acho que para todo mundo que trabalha com pessoas de forma geral, é conseguir não é se colocar no lugar do outro, não, tá? Eu não gosto desse aspecto, porque a gente nunca vai conseguir ocupar aquele lugar, a gente nunca vai saber como é calçar aquele sapato ali apertado ou frouxo demais. Mas eu acho que quando a gente consegue sair de onde a gente está e olhar o outro como se a gente estivesse olhando uma foto, é um grande desafio, porque aí isso vai perpassar por tudo, né? Quando eu consigo, a partir com uma determinada demanda, olhar aquilo de fora para entender se realmente vale a pena, para entender se realmente o caminho está acontecendo. Então, eu diria que assim, um grande desafio é fazer com que as pessoas de toda a empresa, principalmente quando a gente fala de organizações, né, multinacionais, sai um pouquinho desse teu lugar, olha para esse outro lugar aqui. Não é o seu lugar, nunca vai ser, né, muito provavelmente, mas olha um pouquinho daqui da onde eu estou falando, para ver se a gente alcança esse espaço. E aí, por que isso é um desafio? Porque isso vai mudar a nossa percepção de engajamento, vai mudar a nossa percepção de importância. Então, hoje eu não tenho o desafio, por exemplo, né, no meu lugar, de falar sobre a importância da saúde das pessoas e do desenvolvimento da diversidade. Hoje, isso não é mais um desafio, porque eu acho que já ficou entendida a importância, mas o entendimento, né, de que é preciso fazer coisas para chegar nesses lugares, eu acho que é um grande desafio, né? Acho que a perspectiva de investimento nas causas, a perspectiva de entendimento que esse investimento não é necessariamente
exclusivamente para o funcionário, para as pessoas, mas é para a empresa. Então, acho que um grande desafio, inclusive acho que para todo mundo que trabalha com coisas de humanas, né? É você valorizar esses aspectos. E não é valorizar, não, me expressei errado, é valorar esses aspectos. É dizer que todos esses processos eles têm valor. Tem valor para as pessoas, tem valor para o negócio, tem valor para a sociedade, né? Tem os valores pessoais e individuais. Então, acho que esse é um desafio que eu diria que está lá no meu topo, assim. Como eu vou valorar essas questões, principalmente que envolvem, né, o trato com as pessoas. E aí esse valorar, ele é com sua equipe, ele é com a gerência, ele é com o corpo de executivos da empresa, é com todo Ele é mundo. com todo mundo. Ele é, às vezes, até para a própria população que vai se beneficiar daquilo, né? Ele é aquela coisa de acho que a gente passa tanto tempo da vida sendo cerceado de tudo, que quando chega alguma coisa, ai, olha isso aqui que eu estou fazendo para você, que coisa boa. Mas será que é bom mesmo? Será que isso vai me beneficiar de alguma forma? Porque eu acho que é isso, né? A gente vive hoje numa sociedade em que tá todo mundo de fato fazendo o seu. E esse fazer o seu, será que não dá para se conectar com o fazer do outro também? Acho que esse é um ponto. Observando hoje o ponto que você está na sua carreira, também as habilidades, os conhecimentos que você adquiriu, eu queria te perguntar nominalmente, quais são essas habilidades que são importantes para você ter chegado onde você chegou? E aí, a habilidade você pode entender do jeito que você quiser: hard skill, soft skill, eh, sagacidade sua de perceber um time ali de mudança, assim vai. Bom, eu acho que assim, tem muitas habilidades necessárias, mas pensando agora, eu acho que tem algumas coisas que são, vamos dizer assim, são os meus parceiros interiores para me levar a lugares. Primeiro, desenvolver uma boa comunicação. Eu acho que isso é um passo muito importante. Eu tenho isso muito bem desenvolvido desde criança, assim, eu acho, né? E acho que por isso, inclusive, que eu fui fazer a formação de professores, eu já fui palestrante dentro de projetos sociais, dentro das comunidades, enfim. Desenvolver o aspecto da sua comunicação com o mundo é um aspecto, é uma habilidade muito importante. É uma habilidade, inclusive, que às vezes eu penso, gente, eu nem queria ter chegado lá em determinado espaço, mas foi a minha habilidade de comunicação que me levou. Às vezes eu tenho que voltar e dizer, não, pera, vamos voltar aqui que acabei indo, né, sem querer. Então, desenvolver uma boa comunicação, eu acho que é essencial. A outra habilidade que eu acho que é o que fez com que hoje eu tenha uma atuação tão diversificada, né? Agora na área da saúde, mas eu tenho plena ciência de que se eu estiver ocupando outros espaços, eu vou ter essa mesma visão ampliada. Aprender coisas diferentes e aprender como conectá-las. Isso é muito interessante e eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei muito tempo, né, com sustentabilidade, e sustentabilidade é gigantesco, né? E aí, falando um pouquinho, é exatamente esse o que a gente chama, né, do tripé, é trabalhar os aspectos econômicos, os aspectos sociais e os aspectos de meio ambiente, enfim. Eu pensei isso durante muito tempo e isso fez com que eu tivesse acesso a muitas coisas. Então, eu desenvolvi ali a minha habilidade com o desenvolvimento de indicadores, a minha habilidade de escrita, que já era boa, né, minimamente boa, mas quando a gente vai trabalhar com sustentabilidade, a gente vê que a forma como a gente comunica as coisas é muito importante. Então, né, desenvolvi isso trabalhando com sustentabilidade. Hoje, a primeira coisa que eu pensei quando a gente, né, quando eu cheguei num espaço para trabalhar com saúde foi: cadê os indicadores dessa área? Por que que todo mundo faz tanta coisa legal aqui, mas não tem um indicador para mensurar? Não tem uma informação para a gente acompanhar, né, a evolução. Ou seja, foi aquele aspecto que me trouxe essa possibilidade dentro dessa outra área completamente diferente. Então, aprender coisas diferentes e entender como conectá-las, eu acho que é um ponto muito importante. A outra coisa, acho que essa é a última e talvez mais abrangente,
pensar rápido e desenvolver a habilidade de resolver as coisas, resolver problemas, seja em qual circunstância for, porque acho que hoje todo mundo tem problema o tempo inteiro. Eu digo: "Gente, eu amo meu trabalho, mas não tem um dia que eu não chegue e tenha um problema que eu preciso resolver". E eu percebi que eu sabia resolver problemas justamente olhando para eles. Não, tá, beleza, temos isso. O que que a gente pode fazer agora? Ah, não, isso, aquilo outro. Porque isso vai te colocar em espaços de referência. Isso vai te colocar em espaço em que, caramba, se a Lohana tivesse aqui, né, ela podia me ajudar a fazer, porque ela ia conseguir resolver isso. Então, acho que essa habilidade de pensar, olhar para uma realidade, né, e conseguir pensar rápido como reverter isso, como mexer nessa realidade, é uma coisa que eu acho que todo mundo precisava desenvolver para qualquer coisa. Acho que a gente ia ter um ambiente mais saudável, inclusive, né? Porque acaba que muitas vezes, em muitos espaços, as pessoas ficam todo mundo batendo cabeça e não tem um para levantar uma mão e dizer, não, e se a gente fizer aquilo, né? Pensar um pouquinho fora da caixa. Acho que o desenvolvimento dessa habilidade é bacana para todo mundo. Eu fiquei pensando na natureza dos problemas que surgem quando você está trabalhando com saúde, segurança, qualidade de vida no trabalho e diversidade. Você pode dar um exemplo assim de, pô, resolvi um problemão que era o seguinte. Posso. Vou dar um de saúde e vou dar um de diversidade para você ver como as coisas se conectam. Com relação à saúde, né, a gente tem hoje a empresa tem hoje, né, vamos dizer assim, uma cartilha de benefícios. E o que já aconteceu algumas vezes do funcionário precisar de uma assistência imediata que nenhum desses benefícios comporta. Que normalmente, né, a gente vai fazer? Habitualmente, principalmente se a gente está falando de um espaço que não tem alguém com um olhar um pouco mais abrangente. A gente vai chegar, não, então esse problema que eu não consigo resolver com nada das coisas que eu tenho, eu vou informar o funcionário que ele não tem a devida assistência que de repente ele precisaria agora. E pode não ser uma coisa relacionada ao trabalho, tá? E aí eu chamo esse funcionário para falar e eu falo sobre todos os benefícios que eu tenho, e eu percebo que eu não consigo resolver o problema dele como um todo, mas eu tenho isso aqui que vai minimizar o impacto. Eu tenho, e aí eu vou te dar um exemplo, né? Se eu tenho um funcionário que ele precisa, por exemplo, de uma assistência funerária com um familiar. Dei um exemplo ruim, né? De coisa ruim, mas um exemplo assim, para a gente pensar o quanto é importante a gente ver tudo o que está à nossa volta. Hoje a gente não tem esse benefício, né, de prestar assistência funerária a um familiar que não seja os dependentes oficiais dele. Mas eu tenho uma assistência psicológica, que nesse momento é difícil. Eu tenho um empréstimo com diversas vertentes do RH que eu posso oferecer, né, para esse funcionário nesse momento, pelo menos não ter a problemática financeira. Eu tenho um suporte socioassistencial, que eu posso, né, oferecer momentos em que esse funcionário vai ter um ponto de apoio emocional dentro da empresa. Eu tenho a possibilidade de dialogar com essa gestão para entender, será que a gente não consegue, né, deixar ele fora de atividades de risco por um tempo, para que ele nem traga risco para si mesmo e também não traga riscos para a empresa? Então, eu não tenho uma solução direta para o problema dele, mas eu tenho uma série de outras possibilidades que vão auxiliar ele nesse processo. Então, isso é uma possibilidade. A outra coisa, e aí pensando agora em diversidade, né? A gente tem hoje na empresa muitas pessoas com deficiência. E essas pessoas eu vinha ouvindo, seja em atendimentos individuais ou em questões especificamente, né, da utilização deles dos recursos de saúde, enfim, muitas reclamações relacionadas a o como eles eram vistos, né. E aí eu recebi muita coisa, em algum momento eu fui até um grande muro de reclamações, e aí a gente tem que assumir um pouco esse papel quando a gente quer pensar em problema também, né, a gente, tem que ouvir, a nossa escuta tem que ser bem ativa. Ouvi, em algum momento eu pensei: "Bom, então vamos colocá-los juntos para entender as problemáticas de todo mundo e pensar juntos nessa solução". Reuni todo mundo que já tinha falado comigo, ou todo mundo que, né, a gente conhecia ali que estava com alguma dessas questões,
E em uma conversa eu não me lembro se foi 30 minutos que foi marcado, mas eu acho que a gente passou ali uns 10, 15 minutos. Então, numa conversa de 45 minutos, eu saí com mais 10 ações que a gente está colocando em prática agora e que hoje eles têm outra percepção da empresa que eles não tinham antes de uma conversa de 45 minutos. Eu não resolvi o problema deles, mas eu fui a pessoa que consegui conectá-los com as possibilidades de resolução. Então, acho que ter essa habilidade de olhar o todo, essa habilidade de escutar para conseguir tirar uma solução é importante, pode ser relevante para qualquer espaço, né, que as pessoas queiram ocupar. Agora eu queria te fazer umas 3 perguntinhas para encerrar esse bloco sobre seu trabalho atual e já começar a entrar no bloco sobre remunerações, dinheiro. Primeira, observando sua carreira, sua trajetória, quem você é, quem você foi, onde você chegou, o que você falaria para o seu eu mais jovem? Ai, gente, eu vi essa pergunta no roteiro e eu pensei: "Ah, isso aqui vai ser moleza". Nem pensei nisso, agora eu vou ter que pensar nesse momento. Olha, eu falaria muitas coisas para a Lohana de 20 anos atrás, mas eu acho que uma coisa não, primeiro de tudo, né, estuda inglês, gente. Estuda este idioma, porque hoje eu vejo, não é no aspecto do saber falar não, tá, mas no aspecto de conseguir se comunicar em qualquer lugar, em qualquer espaço. Hoje eu falo com qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer espaço, mas se eu tiver que fazer isso em inglês, a minha habilidade de comunicação vai de 100 a 0 com uma facilidade incrível. Então, primeira coisa, estuda inglês. Segunda coisa, calma. Calma, porque eu acho que a gente, né, fica nessa afobação na busca sempre de alguma coisa e acaba que às vezes a gente perde as coisas sendo, né? Porque a gente está querendo chegar em algum lugar e muitas vezes a gente perde esse movimento. Então, acho que ter calma e acompanhar a sua caminhada acontecendo é uma coisa que eu falaria para a Lohana. Eu falaria, minha filha, respira. As coisas vão acontecer. E sucesso, o que é o sucesso para você? Ai, sucesso é tanta coisa, né? E é tão subjetivo ao mesmo tempo. Sucesso para mim está muito relacionado com o que faz sentido, né? É claro que se eu sou mal remunerado, se eu desenvolvo um trabalho que eu não gosto, se eu estudo uma coisa que eu acho um saco, nada vai fazer sentido e vai ser muito difícil de eu chegar no que eu chamo de sucesso. Então, acho que o sucesso ele está muito relacionado com o que você está fazendo, né? O que você está fazendo está sendo interessante, está fortalecendo o que você quer ser, está fortalecendo aonde você quer chegar. Porque hoje, quando eu penso na minha trajetória, né, eu me considero hoje muito bem-sucedida, mas se eu olho para trás, eu acho que quando eu estava na universidade, eu não me sentia bem-sucedida. E eu já era. Eu estava numa universidade federal, eu estava fazendo diversas pesquisas de iniciação científica, eu fui monitora, eu fiz intercâmbio na Universidade de Lisboa, em outro país, eu tive essa oportunidade que nenhuma das pessoas do meu ciclo social conseguiram, né, naquele momento. Hoje, eu era completamente bem-sucedida naquele momento e eu acho que eu não senti isso. E pensar no sucesso hoje, acho que para mim é isso. As coisas que você está fazendo, independente se são exatamente o lugar que você quer chegar. O lugar que a gente quer chegar é a continuação do sucesso. Mas as coisas que a gente está fazendo, seja nos aspectos profissionais, seja nos aspectos pessoais, seja nas relações que a gente constrói, essas coisas estão conectadas com o que você é hoje, estão conectadas com aquilo que você acredita ser bom, então você tem sucesso. Ah, mas eu estou num relacionamento amoroso horroroso, eu estou num trabalho que eu detesto, mas também não estou fazendo nada para mudar. Sabe, estudei uma coisa que eu detestei, isso não me levou a lugar nenhum. Aí eu entendo que, de repente, essa pessoa não tem sucesso. Mas se, né, se você tá no seu caminho,
você está estudando, você está trabalhando com algo que de repente não é o que você ama, mas que de repente está te dando condições de se sustentar, né? Que você está caminhando para chegar em algum lugar. Então você pode também estar tendo sucesso, né? Você pode também, de repente, estar no momento em que você está olhando muito mais para a sua vida pessoal do que para a sua vida profissional. E você também pode estar tendo sucesso nesse momento. Então, acho que hoje, para mim, o que é o sucesso? É estar consciente das coisas que eu estou fazendo e entendendo o sentido que elas estão fazendo na minha vida. Né? O meu trabalho está fazendo sentido, as coisas que eu gosto de fazer na minha vida estão fazendo sentido, o que eu estudo está fazendo sentido, as relações pessoais e sociais que eu construo fazem muito sentido, então eu sou muito bem sucedida. Acho que passa por isso para mim. E trabalhar, o que que é para você essa palavra? Ai, gente, olha só, vou falar uma coisa. Eu adoro trabalhar. Eu digo que a única coisa que me impede de, às vezes, não querer trabalhar é acordar cedo. Se eu não tivesse que acordar às 6 horas da manhã todos os dias, eu ia dizer que o trabalho é a coisa mais legal que eu tenho na minha vida. Mas eu acho que trabalhar, tirando essa coisa do esforço, obviamente, acho que trabalhar hoje na nossa vida, né, na nossa vida em sociedade, pelo menos é para aqueles que escolheram viver nesta sociedade, na construção dela, é se sustentar, porque, né, a maioria desse país não é herdeiro, infelizmente, mas o que que é, né, o trabalho? É se sustentar fazendo algo que faz sentido você levantar todos os dias. Eu levanto, a primeira coisa que eu penso é: "Para que que eu estou levantando? Ah, não, estou levantando porque eu vou fazer isso, aquilo outro". E aí, mesmo naqueles dias em que eu pensaria: "Pô, hoje eu não queria trabalhar não, hein", mas eu penso: "Cara, eu tenho certeza que no decorrer do dia eu vou entender por que que eu estou trabalhando". Seja para fortalecer algum aspecto da minha vida, dos meus propósitos, seja por aspectos financeiros, né? Acho que tem muita gente que de repente não está num trabalho que gosta tanto, mas que é bem remunerado pra caramba. Então vai continuar ali, porque o trabalho para ela significa alguma coisa relacionada, né, aos recursos de vida que ela tem. Então acho que trabalho é exatamente você fazer essa conexão com o que vai te sustentar e o que você vai querer fazer. Não o querer de, hoje eu quero, hoje eu não quero, né? Porque, vamos falar, eu não queria acordar às 6 horas da manhã, dia nenhum. Mas tá conectado para mim com eu tenho motivo de me levantar, de desenvolver as coisas que eu penso, de desenvolver as coisas que fazem sentido na minha vida e, sobretudo, né? Acho que é você trabalhar, o ato de trabalhar não tem como ser incrível 100% do tempo. Eu acho que isso é impossível e eu nunca estive em lugares, vamos dizer assim, com alguma insegurança psicológica ou emocional. Eu acho que eu tive sorte, eu sempre ocupei espaços muito legais, muito bons, né, com pessoas muito incríveis. Então eu não tenho essa perspectiva do trabalho sofrido não, mas você conseguir se sentir, né, desenvolvendo habilidades, desenvolvendo coisas que são suas, são individuais. É do Caio, é da Lohana, né, de todos nós. Ser remunerado por isso, ou seja, conseguir se sustentar a partir disso e conseguir tirar algum prazer, não é o prazer o tempo inteiro, não, mas conseguir tirar essa satisfação, eu acho que para mim isso é o trabalho, pelo menos o trabalho ideal. Falando ainda sobre trabalho, mas trazendo para o âmbito da remuneração, eu queria te perguntar se a sua remuneração ela vem praticamente toda desse seu cargo atual. Vem toda, exatamente. Hoje toda a minha remuneração vem do meu cargo atual, e eu acho que esse é um aspecto interessante quando a gente pensa principalmente em modalidades de trabalho, né. Eu já fui convidada para ocupar outros espaços de trabalho que me daria ali alguma flexibilidade e que me daria até outras oportunidades, né, de ser remunerada por um trabalho específico, por uma atividade, né, assim, um pouco mais
pontual, mas a remuneração vinda de uma fonte, no aspecto de vínculo, para mim, é muito mais interessante. Qual é a faixa salarial que uma pessoa que ocupa um cargo semelhante ao seu, como o seu, recebe? Sim. Então, essa coisa de faixa salarial é difícil de mensurar, né? Porque a gente fala de realidades muito distintas. Mas, se a gente pensar a assistente social que trabalha com projetos de sustentabilidade, vou estratificar aqui até chegar no meu movimento atual. A assistente social que trabalha com projetos de sustentabilidade, ela vai chegar ali de 3 a 5. Então, de 3 a 5, ela vai conseguir se movimentar no mercado de trabalho. Quando a gente vai para assistente social corporativa, que é um pouco não, né? Que é muito do que eu sou hoje, a gente vai ali conseguir passar dos 5 e chegar perto de 10, tá? E isso eu acho que é muito bacana de pensar, porque muita gente que pensa o serviço social ou a assistência social ainda associa muito com baixa remuneração, com pouca percepção ali, né, de ser um local promissor no mercado de trabalho. Então, eu acho que é possível. Quando a gente fala, principalmente do trabalho, que é esse trabalho um pouco mais multidisciplinar, né, uma assistente social que está inserida nessa atividade um pouco mais multidisciplinar, ela consegue chegar ali entre os 10 e 15, que é a faixa salarial que hoje eu estou. Então, assim, é interessante a gente pensar esses locais, né, esses espaços, como espaços possíveis, como espaços que sim, você pode ser bem remunerado por isso, mas que você também tem que pensar todas as frentes, né? E isso eu penso muito, assim, beleza, hoje eu trabalho, eu tenho esse salário, eu trabalho numa multinacional, né? Tenho uma galera que trabalha comigo, sou responsável por algumas pessoas e eu ganho isso. E se amanhã tudo isso acaba, para onde eu vou? Ah, não, então eu vou trabalhar com sustentabilidade, vou trabalhar com ESG, vou trabalhar, né, na Agenda 2030. Ah, vou ganhar o quê? Aí já vai mudar um pouquinho. Então, assim, um pouco, né, um pouco para mais, um pouco para menos, enfim, mas isso muda um pouco. Mas eu acho que esse aspecto de ter uma remuneração em vista e pensar que também você pode ir para outros caminhos é interessante. Hoje eu poderia, por exemplo, estar fazendo consultoria de sustentabilidade, mas no meu dia a dia, na minha rotina, cabe o estudo sobre o tema, mas ainda não cabe o trabalho. Vamos ver se mais para frente aí eu consigo associar isso tudo, mas hoje eu não consigo. Então, hoje eu tenho que, né, hoje a minha remuneração está voltada para a minha atividade. Lohana, a gente já passou dos 50 minutos de Gente, entrevista. pelo amor de Deus! E aí, respeitando o tempo, né, dos episódios, que ficam mais ou menos ali em 1 hora, eu queria fazer umas 3 perguntinhas de encerramento, tá? Que são, a primeira, as oportunidades mais promissoras para quem quer trabalhar com assistência social. Bom, acho que duas principais, tá? Acho que esse aspecto de qualidade de vida no trabalho e bem-estar está muito em voga, principalmente pelo que a gente percebeu na pandemia, né? De todo mundo precisar trabalhar e associar uma vida saudável com isso. Então, acho que isso é bacana de fomentar. A outra coisa é o SD. Acho que SD veio. SG, né? Por que eu tô falando ISD? Mas o SG acho que veio para trazer todos esses aspectos juntos, e eu acho que a formação, obviamente, serviço social não vai te dar a formação necessária para trabalhar com SG, mas vai te dar aspectos que vão te auxiliar muito quando a gente pensa no mercado de SG atualmente. Então, eu diria que essas duas vertentes são vertentes interessantes. A segunda pergunta, e as habilidades para um assistente social ou uma assistente social ter sucesso na carreira? Ah, isso é difícil, hein? Você já falou algumas ali que eu Falei anotei, tipo algumas, né? inglês, saber resolver problema, comunicação, mas em resumo. Em resumo, eu acho que ter a capacidade de olhar para o todo,
né? Aquela coisa de pensar fora da caixa, que eu acho super cafona, mas que é uma realidade. É, o pensar para além do que todo mundo está vendo é uma coisa interessante. E o conectar as suas habilidades para as ações que você quer desenvolver. Né? Eu sou boa em escrever e eu sou boa em escutar. Como que eu vou conseguir administrar isso? Eu sou muito boa no desenvolvimento de indicadores e eu ainda não estou tão boa, né, ali no acompanhamento deles ou na gestão de pessoas, enfim. Como que eu vou conseguir conectar essas habilidades? Acho que essa capacidade é interessante, é você olhar para uma coisa, saber, né, olhar para uma coisa e conseguir resgatar em si mesmo todas as perspectivas que podem ser possíveis para chegar naquele lugar. A última pergunta. A dica de ouro que você pode dar para quem está nos escutando. Gente, essa pergunta eu não me lembro que tinha lá no roteiro, não. Eu não tenho uma dica de ouro, eu acho. Mas acho que duas coisas assim que acho que é interessante para todo mundo, né, que ouve, e principalmente para as pessoas que estão pensando na construção da sua carreira ou querendo mudar a sua carreira. Tenha um plano, gente. Tenha um plano, mesmo que a gente refaça, desfaça, mexa, remexa, saber para onde a gente quer ir. Mesmo que hoje você acha que é uma coisa e amanhã você acha que é outra, vai fazer toda a diferença, né? Faz toda a diferença da gente conseguir perceber, poxa, eu não estou no lugar certo agora, mas eu vou me conectar aqui com essas pessoas e eu vou conseguir chegar. Eu vou me conectar com esse estudo e eu vou conseguir caminhar para esse resultado. Então, assim, acho que ter um plano é muito importante. Acho que outra dica de ouro que acho que todo mundo, inclusive, deve dar, façam boas conexões. Tudo, né? Hoje, por exemplo, eu estou aqui porque eu trabalhei com a Raquel em 2015. Em outro momento a gente se conectou profissionalmente e agora, né, eu estou aqui, então se conectar com pessoas que fazem com que você pense a sua caminhada, pense a sua trajetória e melhore, fortaleça, né, os seus aspectos que você quer fortalecer e desenvolver, acho que é uma dica de ouro. Acho que é uma coisa bacana para a gente pensar. Só fazendo um parêntese para quem está ouvindo a gente, Raquel, que a Lohana citou, foi a entrevistada do último episódio. Inclusive, um abraço para Raquel, que indicou a Lohana para participar desse episódio. Lohana muito alegremente aceitou estar aqui e a gente está ouvindo. Então, Lohana, fazendo um encerramento, muito obrigado pela sua participação. Foi muito legal te escutar. A última pergunta mesmo agora, a última mesmo. As pessoas gostaram muito. Como que a gente faz para encontrar você nas redes sociais, para acompanhar seu trabalho? Então, bom, eu tô no LinkedIn, Lohana Sorrentino, todos podem me achar. Eu posso deixar o meu e-mail e eu sempre falo lohana.sorrentino, qualquer coisa, lohana.sorrentino@gmail, @yahoo, lohana.sorrentino, vão me achar de alguma forma. E eu costumo falar sempre, né, eu sou voluntária na Trilha Empreendedora, que é um projeto com jovens, normalmente, né, em situações de vulnerabilidade social, e o que eu costumo falar, gente, vamos conversar. Porque conversar vai fazer com que a gente tenha novas perspectivas, novos olhares, novos rumos. Então, desse jeito vocês me encontram e eu habitualmente sou uma pessoa que estou na disposição da conversa. Beleza. Então, Lohana, mais uma vez, muito obrigado e tchau, tchau. Até mais. Muito obrigada, Caio. Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo. Humanizei Cast, o podcast sobre empregabilidade em ciências sociais e humanidades.